Américo Barbosa, qual a diferença de acreditar em Deus e de sentir Deus? A diferença é algo essencial. Enquanto você acredita, você está usando apenas a sua mente. Você está julgando de maneira dual. Porque quando você fala eu acredito, é porque existe a possibilidade de não acreditar. Então você está na dualidade do ser. Quando você sente, você está na unidade do ser. É uma única coisa. E é por isso que os mestres de Sírios têm insistido tanto em dizer para todos, sinta o que você sente. Porque nós estamos sentindo com a cabeça, de maneira lógica, utilizando o hemisfério esquerdo e não o direito, ou pior ainda, não usamos os dois em conjunto, que é buscar uma unidade. Se há uma necessidade hoje, é sentir o todo, sabe? Uma vez o mestre falou assim, perguntaram para ele, como é que eu devo sentir Jesus? Ele falou, simples, mergulhe debaixo d'água, peça para alguém segurar a sua cabeça. E não deixe você se levantar até que seja a último segundo que você precisa respirar. Quando você sair da água, você vai sentir o que é sentir a luz. E é isso que nós precisamos hoje. Enquanto nós acreditamos, nós temos ainda grandes dúvidas. E nós estamos no campo da fé. A fé, ela não é a totalidade. A fé ainda tem um resquício de será que vai dar certo? Tanto é que a pessoa fala assim, tomara que o Corinthians seja campeão, por exemplo, né? Há uma dúvida enorme nisso, porque se ela ainda está acreditando nisso, é porque há a possibilidade de não ser isso. E quando você sente, você entra num campo espetacular, que é o campo da certeza absoluta. Não há mais dúvida, não há nada, é o nada. Várias santas da Igreja Católica disseram, eu sou o nada. E muitos mestres disseram isso. E nem sempre é fácil de compreender o nada, porque o nada é o todo. Quando você se despoja de todas as dúvidas, de todos os medos, de todos os apegos, você está na totalidade. Quando você sente a luz, quando você sente Deus, o que acontece? Você não vê mais diferença entre as pessoas. Então você começa a amar a todos. Quando Jesus falou ame ao próximo como a ti mesmo, ele estava ensinando o domínio do tempo e do espaço. Porque quando você considera o outro lá longe, tanto quanto você é, acabou a distância. Veja bem, é uma coisa só. Você entra na totalidade. Então, quando você ama o outro como a si mesmo, você dominou o tempo e o espaço. Então, aí você já está no não tempo. E o não tempo é onde é o presente absoluto. E só no presente absoluto é que manifesta-se a felicidade. Porque a felicidade é a ausência de todos os apegos, de todos os medos. Não é você ir para o céu e ficar tocando harpa, não é isso. É você viver na plenitude da luz em tudo que você vê e ouve, não é? Nós estávamos até conversando antes do programa da questão do despertar. Quando você desperta a consciência, aí você passa a sentir o todo e não a parte. E quando essa sensação vem, é a paz absoluta. Porque quando há paz absoluta, não há mais nada que incomode você. Não há mais nada que coloque medo em você. Você está no todo. E o todo não significa que você já tenha que ter ido lá para um plano superior, não. É você ter a generosidade de encarar tudo como uma coisa só. E você falou sobre Jesus, né? É uma figura histórica para muitas pessoas e um mestre espiritual para a maioria das pessoas, né? E a chave iniciática que ele utiliza do eu sou, né? Uhum. Muitas pessoas às vezes têm dúvidas o porquê e qual é o direcionamento de ele usar tanto o eu sou. Eu gostaria que falasse um pouco sobre.
Você sabe que eu fiquei muito feliz quando no meu Instagram o vídeo que teve mais de 7 milhões de visualizações foi exatamente o do Eu Sou. Porque isso demonstrou o que você acabou de falar, Farrell, assim, a necessidade de compreender exatamente isso, né? Porque é uma das chaves mais importantes. Então, quem não conhece, né, a luz, vai dizer: "Nossa, Jesus toda hora falava: 'Eu sou isso, eu sou aquilo'", porque a chave é essa, né, que foi dita para Moisés, né. Ainda não se pode ainda revelar exatamente o que aconteceu naquele momento, quando Moisés perguntou para o fogo ardente da sarça: "Quem és?", né, e a resposta foi foi, foi em hebraico, mas foi equivalente a "Eu sou o que eu sou", né. Acha aí. Então, resultado, hã, quando você sente ao dizer "eu sou" e para aí, você teria uma grande oportunidade de colocar à frente um campo de luz. O que acontece é que geralmente as pessoas se autodiminuem e começam a colocar à frente do "eu sou" coisas negativas. E quando você diz "eu sou", você está dizendo: "Deus em mim". Isso é o poder. Então, quando você diz: "Eu sou feliz", você tá dizendo para o seu Deus interior assim: "Eu verdadeiramente sou feliz, porque o meu Deus é feliz, eu sou o todo. E como ele é o todo, você absorve o todo". É fundamental, fundamental. Um dos mantras mais poderosos que Jesus deu foi: "Eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida". E por isso que você pode usar isto para qualquer coisa. Você está com um problema no estômago, você pode dizer: "Eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida do meu estômago. Eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças, do meu relacionamento, de qualquer coisa". Se você disser sentindo, grande poder está aí. Por isso que Jesus deu o Pai Nosso do "Eu sou" para os discípulos, que é diferente do Pai Nosso. Aliás, essa semana uma pessoa me perguntou: eu vi você passou o Pai Nosso do Eu Sou". Eu falei: "Não é meu, foi dado pelos mestres ascensos". E ela falou: "Então a gente não deve fazer outro Pai Nosso?". Eu falei: "Não, são os 2, cada um deles tem uma função específica". O Pai Nosso do Eu Sou foi dado para os discípulos para eles elevarem a sua percepção e sentirem o santo Cristo pessoal de cada um. Então algo profundo, necessário para que eles se elevassem, né. E veja, eh depois, se puder, nós falamos desse evento que eu vou fazer sobre o despertar da consciência. Por quê? Você sabe por quê, Farrell? Porque eu fiquei lembrando o episódio que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e é interessante porque ele estava no alto do Monte das Oliveiras, mas os apóstolos, os 3, Pedro, Tiago e João, ele pediu para eles que eles criassem um campo através do vigiar e orai, né. E eles ficaram na parte de baixo do Monte das Oliveiras, e ali na parte de baixo do Monte das Oliveiras, onde é prensada a azeitona para fazer o azeite. Então é interessante, porque ali existe a transmutação da densidade para a essência. Então, veja que interessante, eles ficaram ali embaixo, eles não foram com ele. Por que eles não foram com ele lá para cima, para o monte? Você entende? Porque era preciso que a densidade do mundo quisesse a luz. Então Jesus foi para lá, ele precisava criar um campo de luz, todos os mestres precisam, não somos só nós. E ele disse para eles: "Vigiai", e parou? Não. O vigiai é você despertar a mente, ficar atento se tem barulho, se alguém se move, isso é a mente. Mas ele falou: "Vigiai e orai". Quando você ora, aliás, é interessante porque em português orar tem or, né, e em hebraico or é luz. Isso só acontece com a língua portuguesa, né. Em inglês já vem com P, né, já é diferente. Mas, aquele momento foi uma lição que Jesus deu, e quando isso me veio, eu falei: "Nossa, é preciso fazer realmente uma imersão, um encontro", e vai estar lá só quem deve estar.
obviamente, sempre assim. O que acontece? Despertar de fato, de verdade, essa consciência, para a gente sentir o que sente e poder dizer plenamente, eu sou. Só quando você desperta a sua consciência, você é um só. Você vê os mestres ascensos, o que são os mestres ascensos? É aquele que se tornou um com o Pai. Ou seja, ele subiu nossos corpos, ele subiu o Santo Cristo pessoal dele, e foi até a presença do Eu Sou, e se transformou num só. Ou seja, ele passou a ter a unidade. Então, se há uma coisa que as pessoas farão um bem enorme para os seus filhos, para os seus amigos, para marido, mulher, é ensinar o seu parceiro, a seu acompanhante de vida, jamais dizer à frente do eu sou qualquer coisa que não seja de luz. E se você olhar, as pessoas que estão em becos aí de escuridão, elas afirmam constantemente, acima do eu sou, um campo, uma imagem totalmente negativa. E funciona. A gente vê que funciona, né? É a história do hard, né? Né? Sempre reclamando, sempre reclamando. Então, eles fazem afirmações a partir do eu sou. E no inglês é I am. O I am não é à toa. O eu sou. O I am deriva do A1, que deriva do Amém, né? Então, o Amém, os muçulmanos falam Amin, todas essas línguas são a derivação do On. O On, que se escreve A1, se pronuncia On. Ou seja, o que é o A1? O que é o On? É o eu sou. Eu sou dito em sânscrito ou em tibetano no Oriente, mas é a presença. Então, os mantras geralmente começam com Om, ou terminam com Om, que é o que a gente fala aqui, assim seja. O assim seja é uma maneira de dizer o eu sou. Só que é preciso dizer o eu sou com reverência, sentindo, para que você conecte-se com a sua essência de luz incorruptível. Está lá, guardada. E as pessoas estão habituadas, né, como você falou, a terem repetições mecânicas em relação à própria realidade. Eu sou isso, eu sou aquilo, e as pessoas falam muito sobre o eu sou de forma mecânica, né? E isso também observo em relação a orações e a mantralizações, né? Uhum. As pessoas que estão buscando se lapidar em relação a isso e realmente melhorar a sintonia, qual seria o principal erro na hora que as pessoas estão conectadas com afirmações e mantras? No Oriente, os mestres dizem para você assim: o mantra que não é mantra Shakti, não é mantra. E o que é o mantra Shakti? É com a energia poderosa da mãe. Então, quando nós falamos o mantra, nós estamos entrando nas energias da mãe. E as pessoas, muitos esotéricos e místicos, né, se incomodam um pouco quando a gente fala isso da mãe, né? Mas a mãe é a manifestação do pai. A mãe, qualquer que seja o Deus em que você acredita, ele só realiza algo através das energias da Mãe Divina, da Mãe Cósmica, da Mãe Maria. A Mãe Maria é esse fluxo maravilhoso. E nós estamos no mês dela, né, Farrell? Esse é um mês muito especial, que tem uma disponibilidade para você mudar as coisas na sua vida como nunca teve. Nunca teve. Então, há que se aproveitar. E há que olhar com cuidado. Eu vejo que toda vez que eu faço em público, nos podcasts, tal, tanto a Ave Maria como o Pai Nosso, as pessoas que estão acompanhando atropelam um pouco a fala. Porque eu faço questão de falar pausado e pontuado. Para quê? Para você sentir o que você está falando. Se você engatar tudo, Ave Maria cheia de graça, você não sentiu nada, você só falou, você só ouviu. E o ritmo é necessário, né? Porque o que é a música? A música é a trindade divina. Então, a música é ritmo,
E ritmo é a energia do Pai. Ele dá o ritmo no universo. As ondas vão. Mas aí precisa da energia do Filho, que é a melodia. Então a música precisa de melodia, ter uma interação entre as partes. Porém, isso não basta. Você precisa ter a terceira parte que toda música de qualidade tem, que é a harmonia. A harmonia é uma energia da mãe. Isso significa que para a música ter corpo final, precisa da harmonia, senão algo inacabado, algo que não se realiza. Então as pessoas me perguntam assim, mas Américo, a segunda parte da Ave Maria, que você divulgou, Santa Maria, Mãe de Deus, está errado. Porque Mãe Maria não é a mãe de Deus. É a mãe de Jesus. Foi bom, a gente poderia discutir muitos dias sobre isso. Primeiro porque Jesus é da Trindade, então ele é Deus. Se ele é parte da Trindade divina, que Deus é três, ele é um dos três, então ele é Deus. Então dá para dizer que foi a mãe de Deus. Mas não é por isso. Veja, Deus não tem mãe, porque ele é autocriado, ele se autogerou. Ele não precisava ter uma mãe para nascer, né? Senão a mãe é que seria Deus. Mas ele criou mães. Ele criou uma mãe para cada elemento da Trindade. Então, quando você vai no Oriente, fica mais fácil de entender isso, né? Que é Durga, Lakshmi e Sarasvati. Então, é uma mãe para cada um dos elementos da Trindade. Então, são as mães de Deus, as mães que ele criou, não as mães dele, né? São dele porque ele as criou. É muito engraçado isso, né? Então, a mãe, é preciso que nós sintamos essa necessidade nas nossas vidas e coloquemos a energia da mãe nas nossas vidas. As pessoas pouco fazem isso, sabe? E muda todo o trajeto da vida de uma pessoa. É preciso que a gente entenda algumas pistas, né? Você vê em latim, mãe é mater. Ora, mater é a raiz da palavra matéria. Então, é a mãe que produz a matéria. Então, qualquer coisa que você queira materializar, de sonhos, de propósitos, de pedidos, de orações, só se realizará com a energia da mãe. Com a energia da mãe. E por falar em energia da mãe, e a mãe promove mudanças significativas, né, dentro da estrutura do ser nesse sentido espiritual. E atualmente nós estamos dentro de uma época que muitas pessoas que estão envolvidas com a espiritualidade ou que estão predispostas a estarem envolvidas estão relatando que sentem que algo diferente está acontecendo na atmosfera do planeta, mas muitas vezes não sabem explicar. O que você tem a dizer sobre esse momento em especial? Então, esse é o momento em que cada vez mais as pessoas vão sentir uma energia materna, a energia da mãe divina atuando. Hoje, já em vários lugares do mundo, há pessoas relatando uma mãe aparecendo para falar com eles, para promover curas. Então, a energia da mãe está mais acessível. E é muito simples, né? As pessoas falam, mas como eu me conecto com a mãe? Pedindo. Pedindo, porque qualquer ser de luz só pode agir em nós se nós permitirmos. Entende? Então, mãe, cuida de mim. Fale isso, mãe, cuida de mim. Então você vai acordou hoje e diga, mãe, cuida de mim. Mãe, cuida de mim, mas com alegria, não é com tristeza. Você quer que a sua vida seja alegre no dia. Então você já está colocando o caminho, está iluminando o caminho. Se você fala, mãe, cuida de mim, não vai ser bom. Tá? Ela até vai olhar por você, mas se você falar com alegria, nossa, você é inundado pela luz. Se precisou de ajuda, você pode falar, mãe, cuida dessa situação. Não fale o problema. Assim como a gente não deveria contar para ninguém as doenças. Porque a pessoa que ouve, ela por amor muitas vezes fala, nossa, ele vai sofrer.
vai ter isso, vai ter aquilo, porque as pessoas criam uma lógica. O pior paciente da gente tratar é médico. Por quê? Porque tem uma lógica na cabeça. Não, agora aconteceu isso, na próxima etapa da doença vai acontecer aquilo. Por que precisa ser assim essa história? Não precisa essa sequência existir. Ela só existe porque há uma convenção interna das pessoas. E é preciso acabar, porque muitos programas na TV ensinam você a ficar doente. Havia um programa que toda semana ensinava uma doença. Tudo o que acontece, os sintomas todos. O que ela deu para o cérebro das pessoas? Deu um programa para ficar doente. Porque quando você sentiu o primeiro sintoma daquilo que narraram, você já produz todo o resto. Terrível isso. Então, hoje, a gente volta ao ponto que nós estávamos falando, Fábio. É essencial sentir o que se sente. Essencial a percepção. Nós estamos anestesiados. Então, quando eu relembrei os apóstolos lá embaixo, Jesus lá em cima, e ele veio 3 vezes e falou: pessoal, eu preciso que vocês fiquem acordados. E nas 3 vezes estava todo mundo dormindo. E vejam, era apóstolos, seguidores de Jesus. Então, eu tenho que dar uma notícia importante. Os apóstolos dormiram lá 3 vezes. Mas a humanidade continua dormindo até hoje, há 2000 anos. Só que agora é a chance, é a oportunidade de despertar de verdade. Então, vários movimentos estão sendo feitos para que as pessoas tenham a oportunidade de manter-se num estado mais elevado para conseguir, então, despertar de verdade. Outro dia a pessoa falava para mim assim: Américo, você me conhece, você acha que eu já despertei? Eu falei: enquanto você perguntar isso, você não despertou. Enquanto você precisar perguntar se você já despertou, você não despertou, né? Mas isso já é um bom caminho, já é metade do caminho para que você, então, perceba, né, deseje e atue. Tudo é resultado de um trabalho. O universo, as ocorrências do universo, elas acontecem por uma sequência de vontades, né? Então, nós precisamos alinhar essas vontades para poder fazer com que aconteça uma real abertura periférica e interna do que está acontecendo. E aí você falou sobre tudo isso, eu tenho uma pergunta-chave, mas você que está aí acompanhando, Américo Barbosa aqui, né, sempre presente, você já deve ter visto outros episódios dele, então coloca seus comentários positivos, fica até o final, porque tem coisa muito boa para você acompanhar em relação a tudo que vai ser dito e o pós dessa entrevista. Deixa o teu like, inscreva-se se é a primeira vez aqui no canal, toca no sininho, porque você sabe que só assim você vai receber as outras notificações. Américo, a frase é momento de pensar, sentir e agir na luz. Ela é um tema central aqui para a nossa conversa. Mas hoje, o que mais está afastando o ser humano da luz, mas em contrapartida, quais são as oportunidades que o ser humano também está tendo para se aproximar da luz? Na verdade, é o mesmo momento. Você pode optar ficar com os olhos abertos ou fechar os olhos, em qualquer situação. Então, a boa notícia é essa: a escuridão é uma decisão nossa. Se ela fica lá fora ou se ela fica dentro de você. É uma decisão. Toda vez que parecer que lá fora está escuro, você deve olhar para dentro, para a sua luz e se iluminar. Se isso ocorrer sistematicamente, a escuridão lá fora vai diminuindo até desaparecer. Porque o que ocorre lá fora já ocorreu dentro de você. Nós somos responsáveis por tudo que acontece lá fora. Nós não somos culpados, mas somos responsáveis. Tudo que acontece lá fora é a soma das nossas certezas, dos nossos medos, né? O que apaga a luz é o medo. Só existe uma energia no universo, é o amor divino. É o amor divino que dá sabedoria.
Outro dia eu estava falando para uma pessoa assim que não acredita em nada divino, ela é totalmente ateia. E eu falo: "Bom, então você acha que as transformações que ocorrem na humanidade, nas plantas, nos seres humanos, nos animais, ocorreram de maneira sem inteligência?" Porque para você fazer uma transformação qualquer, né, agora a planta vai ser assim, porque ela vai resistir melhor ao calor, etcétera, que essas adaptações dos genomas de todas as coisas, ela precisou de uma inteligência para fazer isso. E foi então, e quem instalou essa inteligência em todo o universo? Já é uma inteligência, já nasceu com essa inteligência. Então tudo tem luz, da mesma maneira. A inteligência divina é a luz em tudo. Você sabe que até esse copo foi fabricado, né, materialmente. Se você fizer uma fotografia Kirlian, tem luz emanando dele. Você fala: "Mas como assim?" Mas ele é um objeto inanimado. Mas é um erro pensar que as coisas são inanimadas. Tudo é animado no universo, porque para fazer esse copo foi usado o quê? Material divino. Areia, que fez o vidro. De onde veio a areia? Da inteligência universal que está instalada. Então, assim, tudo tem luz. O que acontece, as situações de problemas que você passa na vida, é que foi emitido para aquilo uma escuridão. Se você vai colocando luz, vai enxergando luz naquele problema, ele vai se iluminando e vai achando a melhor solução para você. Sempre. Então, mais do que nunca, nesse momento cósmico, você tem todo o potencial, todo. Está tá nas mãos do seu coração, do seu coração, decidir o que você quer para você. Nunca teve assim. Hoje, todos sabemos, a Terra está girando mais rápido. O universo está enviando luz todo o tempo. Tem um marco, 2012. Então, 2012, né, 21 de dezembro de 2012, acabou o calendário maia, certo? Então todo mundo diz assim: vai acabar o mundo. Na verdade, eles relataram que acabou um ciclo gigante e começava outro. Naquele dia, o universo enviou um fluxo de luz gigantesco, que banhou vários planetas, inclusive a Terra. A Terra recebeu um fluxo de luz a partir daquele dia estupendo. E o que nós fizemos com ele? Nós aproveitamos muito pouco, mas os animais aproveitaram muito. Pode olhar como os animais evoluíram. Hoje você vê um tigre brincando com um ratinho, não é assim? Nunca se viu tanta generosidade e amistosidade entre os inimigos do reino animal. Então, no reino animal, os inimigos passaram a encontrar luz na amizade, luz na cooperação. Olha, ultimamente, quantas mães de animais ou o parceiro vem no veterinário chamar, pedir ajuda para aquele animal que está doente. Você já, quanto filme Uhum. tem aí? É uma loucura. O que aconteceu? Os animais aproveitaram o fluxo de luz. Nós aproveitamos pouco. Foi dado generosamente para todos. Então, essa é a boa notícia. Ó, tem um manancial aí gigantesco para você usar. É uma questão de nós mudarmos. Mas, assim, tem que mudar nas pequenas coisas. A maneira mais fácil de você começar a receber luz é a gratidão. Aí você fala: bom, para quem eu vou ser grato? Não, não, quando você levantou da cama, pisou no chão, já seja grato que tem um tapete embaixo do seu pé. Seja grato quando você vai abrir a porta e você tem que virar uma maçaneta, e a maçaneta virou. Então, se você não começar a ter gratidão nas coisas mais simples, mas vitais para a sua vida, você fala: como a maçaneta? E se ela não abrisse? Você não saía do quarto. Veja como o não, a ausência, demonstra de uma maneira incrivelmente linda o que você tem. E pouco valor que a gente dá para isso. Então, ser grato a tudo é o começo de você criar um receptáculo merecedor da luz.